Beleza, mais uma vez, boa noite. Então vamos seguindo aqui, se chegar alguém, a gente aceita, né? Então, essa é a aula inaugural, né? Seja bem-vindo aí ao nosso curso. A ideia é a gente dar uma passada aí em como funciona, né? A gente tem a plataforma lá na Eduz. Eu acho que você já acessou algumas aulas, já navegou por lá, certo? Certo, eu já até. Acho que eu já assisti um capítulo inteiro, um módulo inteiro lá. Né, legal, Primeiro módulo. bacana. Então, você é do Mato Grosso, né? Você falou? E Legal. E você começou agora numa obra de pavimentação, certo? antes eu tava na outra empresa, eu tava executando loteamentos, né? Não foge muito, mas era Muito loteamento. parecido, né? É, e daí aceitei esse desafio e vim pro fazer uma vicinal aqui. Bacana. E qual que é a expectativa sua do curso? O que você espera? Cara, eu espero agregar bastante. Assim, como eu falei, a gente sempre tem uma noção, né, da parte teoria em si, mas quando chega na prática, às vezes a questão da realidade é um pouco diferente. Eu acho que com o curso eu posso encurtar esses caminhos ali para conseguir aplicar melhor ali a parte da gestão da obra e conseguir executar melhor também, né? Uhum, As atividades ali no campo. legal. Você é formado em engenheiro desde quando? Formei final de 2019. 19. Uhum. Legal, tem um tempinho já. É. Só que daí eu fiquei um tempo meio sem exercer, eu fiquei uns. Logo que eu formei, eu exerci ali no período de um ano, era com mais pro escritório, projeto, e depois eu fiquei acho que uns 2, 3 anos ali, quase 3 anos sem exercer mesmo. Certo. Bacana. Bom, uma das coisas até que você falou de coisas que sejam úteis na prática, né? Porque na prática, em qualquer área, tem muita coisa que é diferente, né? E a teoria que a gente tem lá na faculdade, além dela ser muito. A engenharia civil tem muitas áreas, né? É difícil também eles conseguirem passar o que acontece na vida real e com mais profundidade também, né? Então, eu sempre senti essa dificuldade do que eu ia realmente usar na obra, né? Então, é aí que a gente foca o nosso trabalho e também com essa visão também da gente ser voltado para resultados, né? O que realmente importa ali na obra para a gente poder melhorar, né? Fazer melhorias de produtividade, melhorias de custo, melhorias de medição, né? Então, sempre com esse foco e também a gente mostrar também que a gente, como profissional, que está gerando isso, né? Porque eu costumo dizer que a obra sozinha ela se toca, o encarregado vai tocar se a gente não tiver lá fazendo gestão, né? Mas como é que vai ser o resultado dela, né? Então, a grande questão é o resultado que a gente consegue trazer. Então, isso que é o principal. Eu vou dar uma. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Isso, acho que está vendo a minha tela, né? Tô Beleza. sim, tô conseguindo ver. Tá. Então a gente tem os módulos lá, você já navegou, já deu uma olhada, né? E aí a gente tem lá a introdução, né? A gente tem alguns conceitos básicos, né? Que é bom sempre estar alinhando, né? Fala também um pouco sobre equipamentos, né? A gente, o tempo todo está usando lá, é bom a gente ter um alinhamento, né? Eu sempre falo muito, a gente conversou um pouquinho hoje também sobre essa questão de nomes das coisas, né? O empolamento, por exemplo, é muito usado para falar duas coisas. Uma é a diferença entre corte e aterro, né, que eu costumo chamar de fator de compactação, mas muita gente chama de empolamento. A gente chama de aterro empolado, quando você pega o aterro e você joga o fator, né, para fazer Bruckner e tudo mais. Mas tem muita gente que chama de empolamento. E o empolamento também ele é a diferença entre o volume solto lá no caminhão e o que está no corte. Então ele ganha um empolamento, né? Então, para não dar confusão, eu costumo falar do empolamento esse volume solto que ele ganha no caminhão. A diferença entre estado natural no corte e volume geométrico no aterro, eu chamo de fator de compactação, tá? Mas para não ter essa confusão de duas coisas chamando empolamento. Então, essas coisas assim de conceitos é bom a gente sempre dar uma alinhada. Outra coisa que a gente conversou também hoje sobre esse fator de compactação, tem muito órgão que usa 1,25, né, entre essa relação entre corte
e o volume no aterro. Tem órgão que adota 1,30. Na verdade, isso depende do solo, né? Dá até para fazer os ensaios, o laboratório fazer os ensaios e ver, né, quais seriam esses números mais corretos. Mas, assim, tudo tem uma variação. Até a densidade de uma massa asfáltica, né, a densidade do CBOQ, dependendo da pedra, né, dependendo da dosagem que você faz, ela vai ter uma certa variação. Mas é bom ter noção ali de números médios e saber também que dependendo ali, pode variar para mais ou para menos qualquer índice, né? Eu até falei 1,25 lá, porque se você pegar no projeto lá e você pegar todo o volume total de compactação ali que vem do projeto, e você pegar o volume total de compactação lá e fazer essa divisão de um por outro, dá Dá 1,25, uma né? Que 25. tecnicamente seria. A maioria dos projetistas derra em São Paulo, geralmente os projetistas já adotam 1,25, né? É um número bem razoável, né? Bom, aí continuando aqui, daí no módulo 3 é o módulo mais extenso, né? Daí a gente começa a entrar mais na parte técnica, detalhes, né, de projetos, né? Como eu sempre falo, eu não ensino a projetar, mas a gente tem que saber o máximo possível de como funciona um projeto, para a gente ler um projeto, para a gente criticar um projeto, né? De ver se tem algo faltando, vai fazer alguma alteração na obra, e também, principalmente, para a gente saber o que está ali, para a gente poder executar na obra, né? Ler aquele projeto e executar na obra. Então, a gente tem que ter um conhecimento bom aí de projeto. É o que a gente faz nesse módulo, tanto os conceitos, né? Os conceitos de terraplenagem, conceito de pavimentação, de empolamento, dessas densidades, essas coisas, e também sobre como são feitos os projetos, o que tem nos projetos, que nem nessa aula a gente fala um pouquinho de características lá dos solos, né, a gente fala um pouquinho de ensaio, que ensaio é outra coisa também, às vezes a gente quer aprender muito ali como se faz o ensaio, mas como faz o ensaio é o laboratorista que vai estar no dia a dia. Lógico, é importante a gente saber como é feito o ensaio, mas mais importante ainda é a gente saber analisar os resultados finais, né? Então, a gente pega uma dosagem lá de saber o quê? A gente tem que saber olhar a granulometria, índice de vazios, relação betume-vazios, teor de betume, o que realmente importa, né? Lógico que todo conhecimento mais aprofundado, a gente vai ganhando mais propriedade, né? Mas é mais importante a gente saber analisar do que a gente saber muito detalhe do que vai fazer, né? Então, com esse foco, a gente fala um pouquinho de cada coisa, troca de solo mole e tudo mais. Aí, entrando na projeto de drenagem, escalonamento sobre largura, né? Esses itens que eu bato sempre nessa tecla, né? No evento a gente falou bastante sobre escalonamento, que é um caso bem... a gente vê muitas falhas por aí, né? Com relação ao escalonamento, e às vezes mal executado, às vezes pode dar problema ali na execução, ou executa direito, mas não consegue medir porque não está muito bem detalhado e depois acaba deixando o dinheiro para trás, né? Então tem vários detalhes isso aí, principalmente de escalonamento. E aí esse módulo 3 é o mais completo, depois a gente fala sobre OAE, muros, né? Pontes, viadutos, essas coisas. Falar um pouquinho sobre sinalização de obra, né? Cone, cavalete, equipamento de proteção coletiva, né, que a gente fala, que é bom a gente ter noção também que a gente tem que estar o tempo todo montando isso nas obras, às vezes até quantificando para um orçamento, alguma coisa assim, então a gente dá uma boa passada. Depois o módulo 4 já é um dos módulos principais, né, que fala bastante sobre orçamento, né, eu sempre digo que o tempo todo a gente está fazendo orçamento, mesmo sem estar participando, às vezes, de uma concorrência, a gente está fazendo estimativas ali do que a gente vai produzir no mês, do que vai produzir no período da obra, né, na semana. Então, a gente está sempre usando esses conceitos de orçamento. Então, a gente pega bastante nessas questões aí. E aí depois entra nas 7 rotinas e 7 ferramentas, né, que eu citei lá no curso gratuito, mas a gente não tem muito tempo de pegar com muito detalhe. Então, as rotinas, a gente tem uma aula para cada uma aqui, para a gente poder, quando a gente começa uma obra, a gente mergulhar nela, né? A gente ir lá, ver o que vai ser feito, entender exatamente o que vai ser feito, qual é o local da obra, fazer as verificações, né, do orçamento, as checagens, preparar esse início, né, planejar, depois ir acompanhando e otimizar os resultados, que é o principal que eu sempre falo da gente ter o foco em resultados, foco em melhorias, né? Então essas rotinas nos ajudam e as ferramentas também. As ferramentas têm lá uma para cada coisa, checagem de orçamento, controlar os projetos, montar retigráficos, fazer apropriação às medições, né? Então basicamente o que a gente vai lidando ali no dia a dia. E aí depois a gente tem algumas aulas que a gente está desenvolvendo ainda, a gente vai ter mais algumas aulas mais aprofundadas aí sobre orçamento, né,
sobre gestão, aí tem uma aula bem mão na massa aqui, uma aula bem extensa, e mais coisas chegando aí, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai recheando um pouquinho mais. Os bônus também, tem alguns bônus que a gente vai colocando aqui, né? Para essa turma, eu nem divulguei esse webinário de fresagem, né? Mas ele tá disponível aqui também, tá? Então, é um webinário que a gente fez falando sobre fresagem de pavimento, bem detalhado há um tempo, e então a gente também está disponibilizando ele aqui. Tá chegando alguém, vamos ver se eu consigo. Usar. Tá aqui alguém quer participar dessa chamada, só que não tem um botão aceitar. Será que não vai ter que fechar a tela aí? É. Mensagens. Ver. Agora sim. Ia permitir. Vamos ver, agora acho que vai entrar. Boa noite, Ian. Não estou te vendo. Vou dar uma mensagem para ele aqui. Vamos ver se ele consegue entrar agora, que diz que a internet está ruim lá. Agora sim. Agora sim. Boa noite, Ian. Opa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. Então, Ian, a gente começou agora aqui, né? Agora há pouco eu estava falando com o Guilherme aí. Guilherme está ali no Mato Grosso, né, Guilherme? Sim, perto não muito longe da capital. É, né? O Ian Ah, é de sim. Minas, né, Ian? Isso.
Mas eu estive no Mato Grosso. Morei por 8 meses em Cocalinho, faz divisa ali perto de Nova Crixás, ali em Goiás, perto de Água Boa. Eu estive por ali. Legal, então seja bem-vindo. A ideia hoje é a gente dar uma se conhecer, né, pessoalzinho novo, dar uma passada aí no, no conteúdo lá que a gente tem, né? E eu tô perguntando qual a sua expectativa, né? O Guilherme já falou a expectativa dele, né? O Ian tá com a gente na obra no Mato Grosso do Sul também, né? Estamos começando um desafio novo. O que você espera aí com o curso, Ian? Espero sempre, né, estar aprendendo novos conhecimentos aí para poder estar agregando na prática, né, a ver em relação com o dia a dia. Então, esses conhecimentos já vão cair igual uma luva, né, para encarar os desafios do dia a dia. Beleza. É isso daí. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, que a gente estava falando sobre os módulos, né? Ver se consigo compartilhar a tela aqui. Então, aí dentro lá da Eduz, a gente tem os módulos, né? Que já deu uma passada. O Ian que chegou agora, depois você vê na gravação, né? A gente foi falando um pouquinho sobre cada um dos módulos, certo? E aí a gente tem uma jornada, né? Então, a gente tem um checklist, né? Aqui que é a parte. Deixa eu ver se eu ganho espaço aqui. Então, a gente tem um checklist semanal, que seria um plano de estudo, né? Então, a gente tem aqui, para cada semana, a gente tem a sugestão aí dos módulos, né, para ir estudando, lendo e fazer resumo. Então, é importante, né, como eu falei lá no curso gratuito, é importante a gente produzir um resumo, porque a gente acaba gravando muito mais, né? Então, tem a sugestão aí, e aí esse resumo, né, que vocês fazem com as suas palavras, vocês postam ele, vão postando na comunidade do WhatsApp dos alunos, né? Eu acho que vocês não estão ainda, mas o pessoal do suporte vai fazer o onboarding de vocês lá na comunidade de alunos do WhatsApp. Então, vocês podem colocar lá esses resumos. E aí para essa semana, a gente também pede para você fazer um estudo, né, assim, do seu jeito, né, sem muita, muito detalhe, assim, né, muito padrão, mas fazer um estudo do mercado de pavimentação na sua região, né, o que tem ali de concessões, obras públicas, o que você enxerga ali de oportunidades dentro da sua região. Então, é uma sugestão de fazer do seu jeito, um estudo de mercado, né? E também postar isso lá na comunidade para ir compartilhando com os outros alunos. E depois, mês a mês, né, semana a semana, a gente tem aí a sugestão, né, das aulas, né, que forem fazendo lá, para a gente ir andando aí esse plano de estudo, vamos dizer assim, né? E a gente vai ter também quatro mentorias em grupo, né? Elas vão estar aqui embaixo, né? Então tem as datas aqui, 15 de maio, depois 29 de maio, e depois 2 lá para junho, tá? A gente vai passar aí esses materiais para vocês. Então essa sugestão aí até para poder... Opa, voltando aqui. Então a sugestão é até para a gente ter um acompanhamento, porque a gente precisa ter resultado, né? Então, vocês estão aqui porque vocês querem ter resultado nas suas obras, vocês querem alavancar a carreira, né? Vocês querem crescer na carreira, então a gente quer adquirir conhecimento, tá? Então, eu estou aqui para poder auxiliar vocês nessa jornada, né? E é isso. Então, a gente vai conversar bastante aí nessas mentorias em grupo, né? A gente faz as sessões aqui no Google Meet também, depois fica a gravação, mas é importantíssimo estar presente, né? Conseguir estar presente. Geralmente a gente faz nas quintas-feiras, né? A gente precisa definir um horário, a gente pode fazer até um pouco mais tarde do que hoje, né? Que o pessoal chega nas obras, vocês dois estão também nesse fuso horário um pouco mais para trás, né? Mas a gente vai alinhando aí. É importantíssimo estar presente para a gente poder estar interagindo. Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, né? É o momento que a gente tem para estar interagindo aí entre nós. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, nenhuma. Então, beleza. Aí, alguma Não dúvida? dúvida no momento. Não, tá tranquilo. É. Bom, gente, então acho que, assim, inicialmente é isso, né? A gente viu como vai funcionar. Dúvidas,
lá dentro do conteúdo, vocês podem colocar dentro da própria Eduz, tem um campo lá, né, de comentários para colocar dúvidas, mas é mais produtivo, eu até oriento sempre que tragam as dúvidas para a mentoria, né? Se for algo urgente, né, manda lá no grupo, né, manda no meu WhatsApp que a gente vai conversando, mas é mais produtivo a gente poder conversar sobre essas coisas nas mentorias, tá? Então, dúvidas que não forem nada muito urgente lá, se puderem trazer para a gente conversar nas sessões de mentoria, acho que é mais produtivo. Certo? Certo. Então é isso, cara. Sejam bem-vindos. O pessoal vai te colocar vocês no grupo do WhatsApp e bora para frente. Vamos conversando aí. Beleza? Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.